Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos aí ao meu canal. É, Bem, resolvi começar a criar alguns vídeos, a fazer um conteúdo voltado aí a criptomoedas. Vocês já estão vendo aí eu no site do CoinMarketCap. Mas antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Douglas, tá? Eu comecei esse projeto aqui para ajudar algumas pessoas que vêm sempre me perguntando a respeito do mundo de criptomoedas, como começar no mercado de criptomoedas, né? Nós sabemos aí que uma parte bem pequena da população está investindo em criptomoedas, certo? De acordo com algumas pesquisas, aí, cerca de 10 milhões de brasileiros investem em criptomoedas ou tem algum tipo de moeda em suas carteiras de investimento. Isso daria algo aí em mais ou menos 5% da população. E se você pensar no mundo inteiro, nós temos aí menos de 1% da população investindo no mercado de criptomoedas. E por causa disso, por ser algo que ainda não é tão conhecido, deveria ser, né? A gente sabe que, principalmente quem já conhece, que o futuro aí é digital. Então, o objetivo é esse, ajudar a explicar algumas coisas, a tirar algumas dúvidas. É esse daí que surgiu, né, essa vontade de começar a criar esses conteúdos. Então, por favor, podem comentar, falar o que vocês acham que deveria melhorar. Qualquer comentário, qualquer sugestão aí é muito bem-vinda. Eu sei que no YouTube sempre tem a ideia aí de se inscrever no canal para acompanhar, né, as novidades. Eu pretendo colocar mais vídeos, esse é o primeiro e não vai ser o último. Eu pretendo criar conteúdo aí de forma constante, tá? Então se inscreva para você estar por dentro aí do material. Dá para também ativar o sininho aí de notificações, aí você vai ficar sabendo quando é que eu criar algum material novo. E também dê o seu like, isso ajuda bastante, né, a fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Porque os algoritmos do YouTube, eles trabalham em cima aí de likes e visualizações. Isso ele dispara para outras pessoas que estão interessadas em criptomoedas e também esse conteúdo. Então eu vou falar um pouco sobre criptomoedas. Eu acho que antes da gente começar a entender o que é criptomoedas, a entender como investir em criptomoedas, aí precisa entender o que é criptomoedas, né? O que são criptomoedas. E as criptomoedas, elas são como moedas que nós temos físicas, como o dólar ou o real. No entanto, elas são aí moedas digitais, elas são operacionadas dentro do ambiente digital, certo? Geralmente elas são criadas por entidades particulares, por pessoas, grupo de pessoas, e os governos não criam criptomoedas. No entanto, alguns governos estão começando a demonstrar o interesse em criar suas criptomoedas, como por exemplo o Brasil aqui, o Banco Central já informou que pretende começar a fazer alguns testes aí com a criptomoeda do real, né? Fazer com que o real se torne também uma moeda digital. E existem outros projetos, existem alguns países que já têm suas moedas digitais também. Outros que não têm moedas digitais próprias estão utilizando algumas moedas já existentes, como por exemplo o próprio Bitcoin. Então, as moedas elas são ativos digitais, onde você adquire esses ativos digitais e você pode transacionar esses ativos digitais, certo? Basicamente, a principal utilização das criptomoedas atualmente são para transações, tá? No modelo normal, nós temos aí um banco, né? Quando você quer, por exemplo, transferir o dinheiro de uma pessoa para outra, você vai utilizar um banco. Então, um banco, digamos que você tenha João e Maria, João quer enviar dinheiro para Maria, e aí você vai ter a figura do banco como intermediário dessa transação. Então, dentro desse ambiente que é criado pelo banco, você vai colocar o valor que você quer enviar, para onde você quer enviar, e aquela pessoa vai receber esse valor, tudo isso dentro do ambiente do banco. Geralmente os bancos eles cobram taxas para que você possa fazer essa transação. Alguns outros bancos, quando você faz uma transação dentro do próprio banco, eles não cobram taxas assim da transação, mas eles vão cobrar aí um pacote de serviços que todo no final do mês você vai acabar tendo que pagar. Eventualmente você vai acabar tendo que pagar por essas transações que são feitas pelos bancos.
Daí surgiu também até o Pix, onde você pode enviar o dinheiro para outras pessoas. E o Pix ele já tem muito do feeling aí, muita tecnologia das criptomoedas. Então já tem muita coisa por trás no protocolo que roda o Pix, tá? Mas as criptomoedas elas funcionam aí basicamente da mesma forma. Você vai enviar um dinheiro, um recurso de uma pessoa para outra, sendo que no caso das criptomoedas você não vai ter a figura centralizada do banco. As moedas elas são descentralizadas, é uma outra nomenclatura que vocês começam a se acostumar aos poucos, a ideia da descentralização. O que seria isso? Ao invés de você ter um banco centralizado, onde você vai fazer as transações a partir desse banco, você tem um grupo de pessoas, um grupo de máquinas que fazem com que a transação seja descentralizada. Então, quando você envia um ativo de uma pessoa para outra, você não tem uma pessoa, uma entidade apenas fazendo essa transação. Você tem um grupo de máquinas que vão estar validando essa transação e vão estar enviando essa transação de uma pessoa para outra. A esse grupo de máquinas, a esse grupo de entidades, nós chamamos de blockchain, que é um outro termo aí que é bastante conhecido, que é bastante falado no mercado de criptomoedas, que são as blockchains. E o que são as blockchains? As blockchains elas são nada mais, nada menos do que uma espécie de livro-razão. No mercado, antigamente, quando você ia comprar alguma coisa, né, nas épocas passadas, nossos pais e avós, quando eles iam comprar alguma coisa no mercado, eles costumavam não levar o dinheiro. Eles iam lá, tinha um caderno, nesse caderno uma pessoa anotava o nome da pessoa que fez a compra, o que essa pessoa comprou e o valor e a data dessa efetivação dessa compra. E logo depois de um tempo, essa pessoa ia lá e fazia o pagamento. Então você tinha esse livro razão, esse livro caixa, que tinha todos os registros de transações. O blockchain é a mesma coisa, só que no mundo digital. A blockchain é um livro razão, é um livro onde você é um bloco digital onde você tem diversos registros das transações que são feitas. E esses registros dessas transações elas são validadas por diversos outros membros que fazem parte desse bloco. Então, por que é um bloco? Porque é um conjunto de membros, um conjunto de pessoas, de computadores conectados à rede, que tem uma cópia desse livro razão. E aí, toda vez que uma transação é realizada, eles fazem uma cópia dessa transação no seu livro razão. E daí eles vão validar essa transação com outras pessoas que fazem parte desse mesmo bloco ou dessa mesma blockchain. E depois que uma série de validações são feitas, essa transação então ela é validada como uma transação autêntica, seja ela uma transação de sucesso, seja que você tenha cancelado, seja você tenha comprado, vendido, o que quer que você tenha feito, ele vai estar disponível nesse livro razão que foi validado por diversos membros dessa rede. Por causa disso, essa rede ela é descentralizada. A validação da sua transação ela é feita de forma descentralizada. Ela não tem mais a figura de um banco, de uma pessoa, de uma entidade apenas, e ela passa a ter agora a figura de diversos outros membros da rede. Pelo fato dela ser descentralizada e por vários membros desse bloco possuírem uma cópia dessa transação, faz com que isso lhe dê mais segurança, faz com que a sua transação ela não possa ser modificada. Então, a transação que é feita dentro de uma blockchain, ela vai ser uma transação única e ela não é passível de ser feita modificação nessa transação ou de ser feita adulteração nessa transação. Por quê? Porque você vai ter mais de um membro pertencente a esse bloco e esses outros membros vão validar. Ainda que um dos membros, por acaso, haja algum tipo de invasão, alguma modificação ilícita, enfim, algum hacker tenha acessado um determinado membro desse bloco, os outros membros do bloco vão validar. Então, esses outros membros do bloco vão garantir que aquela transação ela foi correta. Digamos que dentro de vários blocos, apenas uma dessas validações não foi bem sucedida, você ainda tem vários outros membros dentro do bloco que vão validar para você e vão lhe dar a certeza de que essa transação ela é autêntica e que ela é uma transação passível de ser de confiança, né? Uma transação autenticada por todos os membros dessa blockchain, desse grupo de pessoas. Esse processo de validação é o que se chama de mineração. Quando você faz uma validação dessa, você está usando o seu computador, um recurso computacional,
para que você valide essa transação. No momento que você faz essa verificação, você é pago por ter feito essa verificação. E geralmente você é pago em alguma moeda, em algum criptoativo, ou uma porcentagem desse criptoativo. Então daí vem também outro termo bastante falado e conhecido no mercado de criptomoedas, que são as minerações, né? Que é o processo de minerar moedas. Esse processo de minerar moedas é justamente você ser pago por ter feito uma validação de alguma transação dentro de uma blockchain. Claro que existem diversos outros mecanismos, mas existem mais elementos técnicos avançados, mas esse é um resumo básico para que você possa entender o que é uma blockchain, o que é uma mineração, como funciona, qual é a diferença da blockchain aí para outros recursos e o que é uma criptomoeda, beleza? Dito tudo isso, eu quero mostrar aqui para vocês então como dar os primeiros passos no mundo de criptomoedas. Eu acredito que o primeiro passo é ter conhecimento. Tá? Ao longo dos vídeos que eu pretendo criar aqui no canal, eu vou estar falando de algumas criptomoedas. Vejam esses meus vídeos não como uma recomendação de compra, porque eu não tenho cacife para estar fazendo recomendação de compras, mas eu vou estar fazendo análises de alguns ativos. E daí vocês vão poder decidir se vale a pena ou não adquirir esses ativos, tá bom? A depender das suas estratégias, a depender do que vocês acham dos ativos. O que eu falo é, antes de começar a investir, importante é ter conhecimento, por isso que eu comecei a fazer esses vídeos, para ensinar um pouco do que são as criptomoedas, de como começar e também de como obter mais informações. Primeiro passo, eu acredito, é saber onde tem as informações das criptomoedas, onde você pode obter mais detalhes dessas criptomoedas. E aqui eu trouxe dois sites, que é o CoinMarketCap, que é o principal site aí de informações de criptomoedas. Nesse site você vai ter uma lista de todas as criptomoedas que estão aí sendo negociadas, que foram criadas. Geralmente você, quando acessa o site do CoinMarketCap, você tem essas moedas listadas aí por ordem de importância, por ordem de market cap, que é o valor de mercado dessa moeda. Então você vai ter aí uma listagem. Aqui nesse momento nós vemos aqui o Bitcoin, que é também uma das moedas mais famosas, a mais famosa. Ela está aqui no primeiro lugar. Você tem outras moedas como Ethereum, Tether e por aí vai. E aqui nesse site você pode obter informações das suas criptomoedas, tá? Pesquisar por criptomoedas aqui também, para alguma criptomoeda específica que você queira ter mais detalhes. E no momento que você encontra uma criptomoeda, vamos entrar aqui no Bitcoin, por exemplo, ao acessar o Bitcoin, você vai ter informações detalhadas dessa criptomoeda. Entre essas informações, você vai ter o valor da criptomoeda no momento. No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o Bitcoin está caindo aí 2,8%, tá? Tendo a desvalorização do Bitcoin. Você vê o valor atual da moeda, você vai ver market cap, você vai ver o volume de negociação das últimas 24 horas, o supply, que é outro termo bem conhecido e bastante importante de Bitcoins, e diversas outras informações aí relativas ao Bitcoin, tá bom? Então, esse daqui é o Bitcoin, mas você pode, no site do CoinMarketCap, obter informações de qualquer outro token, seja ele os mais importantes, quanto os tokens mais desconhecidos, ou que ainda não tem ainda tanto, uma comunidade tão grande, ou um market cap tão grande quanto o Bitcoin. E claro, você pode colocar aqui o token por ordem de favoritos, enfim. Esse é um dos sites mais importantes, mas não é o único. O segundo site que eu gosto bastante de conferir informações de criptomoedas é o CoinGecko. CoinGecko, que está aqui, que é o coingecko.com, é outro site que também tem a mesma dinâmica aí do CoinMarketCap, onde você vai ter as informações dos seus ativos aqui, das criptomoedas disponíveis, o preço delas, a variação dessas criptomoedas em termos de porcentagem, se elas estão valorizando ou desvalorizando, e listadas aí por ordem de importância, por ordem de volume de compras, mas mais importante por ordem de capitalização de mercado, né? É o que elas são, ela é aqui listada por padrão, mas você pode, por exemplo, eu quero saber quais foram as moedas que me tiveram maior rendimento nos últimos 7 dias.
Se você clicar aqui, ela vai lhe mostrar uma série de moedas. Não, eu quero a moeda com maior rendimento nas 24 horas, ela vai lhe mostrar aqui ela vai te listar aqui pelas que tiveram maior rendimento nas últimas 24 horas e por aí vai, tá bom? Então, porque eu acho que é importante você saber aí desses sites, porque aqui você vai ter condições de pegar detalhes de cada criptomoeda, principalmente das criptomoedas que vocês ouvirem falar, né? E das criptomoedas que porventura eu estiver falando aqui no canal, ou vocês ouvirem algum vídeo no YouTube. Então é sempre importante, antes de comprar qualquer criptomoeda, vir aqui, verificar essa criptomoeda, qual é o projeto da criptomoeda, se ela é interessante, se a estratégia desse projeto condiz com aquilo que você quer. Vou dar aqui um exemplo de uma criptomoeda que tem sido bem falada aí, que foi bastante falada no último ano, que foi a Shiba Inu. Se você vier aqui no CoinGecko da Shiba Inu, você vai ter todas as informações dela. E aqui você pode ir no website da Shiba Inu. Ele vai abrir para você o website da Shiba Inu. E você vai ter aqui as informações da Shiba Inu. E se você vier aqui nos detalhes da Shiba Inu, você vai poder ler aqui a documentação da Shiba Inu. Tá bom? Essa documentação da Shiba Inu, ela vai lhe apresentar o que é aqui o projeto do Shiba Inu ecossistema, tá? Ela vai lhe falar um pouco do Shiba Inu, vai lhe explicar algumas coisas que eles acham que são importantes, entendeu? Então aqui você vai ter toda uma série de detalhes do projeto. A esses detalhes, geralmente nós chamamos de white papers, que são as informações do projeto detalhadas, aquilo que o projeto ele vai estar lhe entregando, tá bom? Então, lá, a partir tanto do CoinGecko quanto do CoinMarketCap, você vai ter acesso aí a esses detalhes de cada uma dessas moedas que você tiver interesse, como as comunidades, tá? Aqui você vai ter também a informação do contrato. E falando em contrato, nós vamos aí a um elemento muito importante, que foi o que eu falei no início da apresentação aí, né, da explicação, que tem a ver com registros que são feitos dentro da blockchain. Então, como é que funciona, né? Como é que eu tenho a garantia de que a transação que eu fiz digital de uma pessoa por exemplo, da minha carteira para uma outra pessoa que eu não conheço, ela foi bem sucedida, quais os detalhes? Como é que eu sei os detalhes dessa transação? Para isso, nós temos aí o registro dessas transações. Esses registros dessas transações, eles são públicos, transparentes para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que faz parte do bloco vai ter as informações desses registros, tá bom? Aqui, basta que você venha aqui no BS Scan, que é um site que é um portal de registro de transações. Aqui você vai ter todas as transações que foram efetuadas, tanto por você quanto por qualquer outro usuário da rede. Se você clicar aqui na última transação, por exemplo, você vai ter os detalhes dessa transação. Você vai ter valor, você vai ter aqui um hash, que é um número único que representa o identificador dessa transação. O status dessa transação, você vai ter aqui quantos blocos confirmaram essa transação. Se você olhar aqui, 543 blocos dentro da rede confirmaram essa transação. Você vai ter o tempo, quando essa transação foi efetuada, de quem e para onde partiu essa transação. E outros detalhes aqui. Então, isso daqui, nesse portal, você tem todos os registros dessas transações. Você pode saber das suas transações e das transações de qualquer outra pessoa. Então, eu acredito que essas são as informações que eu quero passar nesse vídeo de hoje. Eu pretendo criar mais vídeos aí, fazer mais vídeos. É o meu primeiro, eu estou iniciando aí nesse mundo do YouTube. E no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como criar sua carteira, como colocar dinheiro nela e como começar a negociar criptomoedas. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.